Sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 da tarde. Você também me vê no Antagonista Vídeos e lê a minha coluna diariamente no site do Antagonista, sem paywall, para você compartilhar com seus amigos e sempre no mesmo tema do Narrativas Antagonistas. Fato do dia: o PT, a Palestina e o terrorista do Hamas. Sim, tinha um terrorista do Hamas aqui no Brasil. Você vai saber direito essa história toda que o Antagonista está cobrindo com esse nosso novo formato, né, do Narrativas, que você sabe como é que funciona. É o nosso treinamento diário para o cérebro, para a gente fazer um debate político sadio. E como que a gente faz isso? Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: PT, Palestina e o terrorista do Hamas. Já vi a notícia de que o PT pretendia lançar um núcleo Palestina. Isso mesmo, um núcleo Palestina do partido. O que não se sabia é que ele pretendia fazer isso na Câmara Municipal de São Paulo. Da madrugada de ontem para hoje, surgiu na agenda da Câmara Municipal uma reserva de um auditório. É a Sala Oscar Pedroso Horta, no primeiro subsolo da Câmara Municipal de São Paulo, para um seminário sobre a Palestina. E que, no fim, a vereadora paulistana Cris Monteiro descobriu que era o lançamento do tal do Núcleo Palestina do PT. Esse Núcleo Palestina do PT, a gente tem aqui uma reunião preparatória que foi feita uns 5 dias atrás, no dia 20 de junho, quinta passada, nesse restaurante Aljânia. Vocês dão um Google aí, ou vem mesmo no Antagonista, o que já teve de confusão nesse restaurante, pancadaria, e eles sempre muito metidos com o pessoal do PT. É um restaurante palestino aqui de São Paulo. Essa reunião preparatória, vocês prestem atenção, ela não tem Israel no mapa, é tudo Palestina, com a pombinha branca, com o lencinho da Palestina e o PT no mapa de Israel. A vereadora Cris Monteiro resolveu botar a boca no mundo e denunciar essa história toda do núcleo palestino do PT como um ato de antissemitismo. É inaceitável. O PT quer fazer um evento pró-Hamas em plena Câmara Municipal de São Paulo. O caso é grave e eu vou explicar para vocês. O Diretório Municipal do PT de São Paulo marcou para amanhã um evento de lançamento do Núcleo Palestina do PT. Mas o que está por trás disso? De um dos próprios idealizadores, apoiador declarado do Hamas, que é um grupo terrorista, como todos nós sabemos. Agora vem o mais grave, que revela a real natureza desse escárnio antissemita. Disfarçado com uma pomba branca, o logo do tal núcleo contém a geografia de Israel dentro da Palestina em vermelho. É uma representação simbólica da frase do rio ao mar, que poucas pessoas entendem o que é. Nas entrelinhas, o que o PT está pedindo com a imagem é a extinção de Israel. Eu defendo a criação de 2 estados e torço muito para a paz no Oriente Médio. Claramente, a escolha do local, um espaço público de representatividade, é uma tentativa de legitimar a defesa do indefensável. Como vereadora da casa, eu não posso aceitar que a Câmara Municipal seja palco de um evento que dá voz a apoiadores de um grupo que sequestrou, torturou, estuprou e matou milhares de crianças, mulheres, homens, idosos e brasileiros. Eu apresentei um memorando à presidência da Câmara para barrar este
Absurdo! Eles têm um lado e não é o lado da paz. Não se deixe enganar. A questão do PT defender a Palestina parece algo meio folclórico, ligado à esquerda, ser pró-Palestina. Ocorre que há atos concretos acontecendo. Um desses atos é a criação de um núcleo pró-Palestina de um partido político brasileiro. Mas tem outros. Vamos lembrar aqui, deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Dia desses, ele estava na África do Sul, participando, olha, da primeira conferência global anti-apartheid sobre a Palestina. E coloca lá, seguiremos na defesa do povo palestino, pela sua liberdade e paz, e vai falando do povo palestino. Só que vamos ver as fotos que ele posta. Ele posta uma foto em que ele está do lado de um líder do Hamas, do porta-voz do Hamas, o mesmo que elogiou o Lula, e daquele tal do Said Tenório, que é o Marcos Tenório, que adotou o nome de Said, que é esse cidadão que ficou conhecido por tirar sarro de moças estupradas pelos terroristas do Hamas no 7 de outubro. Ficou conhecido por dar risada disso na internet. Ele era assessor de um deputado e ele continua circulando ali entre os deputados. Eu vou continuar aqui no deputado João Daniel, porque João Daniel, PT de Sergipe, qual a importância disso? Espera que nós vamos chegar lá. Esse deputado promoveu um debate sobre a questão palestina na Câmara dos Deputados. Foi uma coisa de 2 horas e tanto. E aí, no finalzinho do debate, todo mundo só falando pró-Palestina, chega o deputado Abílio Brunini, do PL. Vamos dar uma olhada. Primeiro, quem governa Gaza? Presidente, essa é a resposta. Quem governa a faixa de Gaza? Todas as perguntas... Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Tenham vergonha na cara e assumam isso. É o Hamas que governa. Quem governa a faixa de Gaza é o Hamas. Vocês estão aqui defendendo o Hamas? Vocês estão defendendo o Hamas? É para isso que vocês vieram aqui? Para defender o Hamas? Todos os homossexuais que estão aqui... Na Gaza não ficava. Morreria em Gaza. Vocês não. Vocês estão defendendo um governo assassino. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. Pode gritar à vontade. Grita porque está aqui no Brasil. Vocês só gritam porque estão aqui no Brasil. Na faixa de Gaza, vocês não teriam condições de gritar. Palestina livre do Hamas, Palestina livre desse governo corrupto, Palestina livre dessa militância, Palestina livre desse povo que está sendo explorado na faixa de Gaza. Vocês exploram o povo de Gaza, vocês exploram o povo sofrido, vocês escravizam o povo em Gaza. Gaza tem que estar livre, Gaza tem que ser livre, livre de vocês que fazem mal a Gaza. É vocês que fazem mal a todo o povo palestino. Essa militância de vocês que destrói a narrativa da liberdade do povo palestino. É vocês que são péssimas influências para o povo palestino. É vocês que são uma vergonha para o povo palestino. Infelizmente, a faixa de Gaza tem que ser desocupada de vocês, militantes, corruptos, assassinos. A faixa de Gaza tem que ser desocupada desse povo do Hamas, que assassina, que escraviza, que tortura, que faz vítima crianças, mulheres. Vocês que defendem o Hamas são uma vergonha para a população brasileira. Vocês que defendem o Hamas são uma vergonha para o nosso povo. Eu não concluí, eu tenho um minuto. Me dá a minha palavra. Presidente, me dê minha palavra. Ele está ofendendo. Eu quero a minha palavra.
Eu Ele quero está minha palavra. ofendendo Eu quero a minha palavra para Vossa continuar Excelência comprando. percebe Por mais que vocês façam que todo esse nessa barulho, audiência esse barulho ele está aqui no ofendendo Brasil as é minoria. audiências. Vocês não representam o povo brasileiro. audiência não há Aqui no Brasil, condições. esse barulho é minoria. Bom, não tinha ninguém, fora esse deputado do PL, disposto a condenar o Hamas. E aí, como é que termina essa reunião? Ah, gente, se você achava que isso era barraco, o barraco nem começou. O fim dessa reunião do deputado pró-Palestina foi essa aqui. Nós tivemos uma audiência muito importante. Eu gostaria de silêncio. Só um minuto. Eu gostaria de eu gostaria neste momento de encerrar esta audiência. Eu gostaria de dar por encerrada esta audiência neste momento. Queria agradecer a presença da companheira da UNE. Lamentavelmente, diante do clima criado, deputado Pedro Kissai, deputado Leonardo, eu peço desculpa. À mesa eu peço desculpa, mas nós damos por encerrada, agradecendo a todos que nos acompanharam. Pedir uma salva de palmas ao povo palestino. Quero pedir uma salva de palmas a todos que aqui estiverem. Palestina livre, Palestina livre, Palestina. Israel assassino, o povo palestino, Israel assassino. Cumprindo, encerrou, cumprindo. Está encerrada. Está encerrada a presente reunião. Agradeço a todos os participantes da mesa, agradeço a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, a todos que aqui estiveram no plenário. É um tema que o mundo inteiro precisa debater, discutir e defender contra esse genocídio que acontece contra o povo palestino. Nossa solidariedade e nosso compromisso ao povo palestino, nosso compromisso de vida a este povo. Damos por encerrada a presente reunião. Uma boa tarde a todos e todas. 5.000 crianças mortas. Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre. Bom, essa militância, entre aspas, pró-Palestina, mas que muito claramente não condena o Hamas e não condena atos de terrorismo, ela não foi só na Câmara e nem só na África do Sul. Este deputado foi junto com outro deputado do PT, que com uma liderança muito importante do PT no Nordeste, que é a Luiziane Lins, fazer um protesto pró-Palestina na Turquia. Sim, eles foram para a Turquia fazer um protesto pró-Palestina, entre aspas, porque o conteúdo é exatamente este daqui. Oi, gente. Nós estamos aqui, eu, deputado Valmir Assunção, da Bahia, deputado João Daniel de Sergipe, eu, Luziane, aqui do Ceará, uma visita aqui na praça. Nós estamos vendo uma manifestação, inclusive tem brasileiros em defesa da Palestina, participando de uma conferência internacional de deputados e deputadas do mundo inteiro em defesa da paz na Palestina. Olha, gente, a solidariedade, o apoio é fundamental, porque o povo palestino está sendo massacrado, tentando destruir. Israel está de todas as formas usando de todos os métodos, o apoio dos Estados Unidos, para poder não só invadir, mas destruir as crianças, as mulheres, os hospitais. E a solidariedade é fundamental. Por isso esse ato aqui é um ato de solidariedade. Nós estamos participando de uma atividade com diversos parlamentares de todo o mundo, justamente discutindo uma ofensiva que nós temos que ter nesse exato momento. E vamos lembrar, o chanceler do presidente Lula, Mauro Vieira, quando esteve na Câmara dos Deputados, tentou fazer uma equiparação
entre a reação do exército de Israel a um ataque terrorista e os terroristas. Porque, para ele, um exército de um país democrático lutar contra os terroristas é uma luta desigual, em que saem perdendo os terroristas. É exatamente essa a tese que o chanceler do nosso país, ligado ao PT, está defendendo. A questão é que é uma guerra entre um exército estabelecido e forte e bem preparado contra uma organização que tem um braço armado. E isso é que faz a questão da desproporcionalidade, porque seja por que razão for, o que acontece neste momento é que já há, não tenho os últimos números, mas há 10 dias atrás eram 38 mil mortos. É uma coisa, é desproporcional, sem dúvida nenhuma. Se o senhor comparar com o número de mortes na Ucrânia, no conflito da Ucrânia, onde são 2 exércitos formais, 2 países e 2 exércitos fortes, o número é menor, ou está perto disso. Quer dizer, e se for ver proporcionalmente a posição dos dois, a população dos 2 países, é um grande desequilíbrio. Mas é uma realidade que se tem que lidar. Quer dizer, que seja como for, é uma situação em que um exército formal de um país está atacando e destruindo. O senhor disse que não deixam sair do apartamento e tal. Eu acho que nem tem mais apartamento. Não tem mais nada. Pelas fotografias que se vê, não há mais nada de pé. E aí que a gente chega na história do terrorista do Hamas. Na última sexta-feira, a Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, barrou uma família, parte malaia e parte palestina. O pai é Muslim Abumar Raja, que também é chamado de Muslim Imran, e ninguém sabe qual é o nome dele mesmo. Isso acontece, enfim. Ele foi barrado. Estava entrando aqui no país com a esposa dele, grávida de 7 meses. Estavam vindo da Malásia, foram barrados pela Polícia Federal por suspeita de ligação com terrorismo. Naquele momento, a Polícia Federal já pediu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que ele não entrasse no país e fosse repatriado. O tribunal falou, olha, não tem evidências, vocês mandem mais evidências, porque com isso aqui, não sei por que barraram esse homem, correto? Isso na sexta. E o que aconteceu? A Polícia Federal foi lá para fazer uma justificativa para a juíza aqui do TRF da Terceira Região. Ela não deixou entrar, nem mandou de volta. Ela falou, preciso compreender o que é que está se passando aqui. Bom, a Polícia Federal vai lá apresentar as provas. O Ministério Público Federal falou, devolve, repatria ele para onde quer que ele esteja, que ele não entra. O que acontece? Felipe Moura Brasil trouxe, num artigo muito interessante aqui no Antagonista, toda essa história desse cara. Eu recomendo muito que você leia o artigo do Felipe Moura Brasil, por quê? Lembra que a gente já falou da Polícia Federal desmantelando célula do Hezbollah no Brasil. Hezbollah, que é um grupo terrorista armado, também financiado pelo Irã, mas que fica no Líbano. Agora nós estamos falando de outra coisa, de Hamas, o Hamas no Brasil. Exatamente. Leiam um artigo do Felipe que vocês vão ver. Aqui eu estou trazendo uma foto que tem do Telegram do Hamas. Eles têm um canal chamado Hamas Online. Nesse canal, eles vão divulgando, por exemplo, quem são as pessoas que falam pelo Hamas. Este cara que desceu aqui no Brasil, que você vê nessa foto aqui, não é qualquer um que você fala, ele é ligado ao Hamas. Não, é chefão, é cabeça. Aqui, olha, caros jornalistas e produtores de entrevistas, aqui os nomes das pessoas que podem falar pelo Hamas em inglês. Ele é porta-voz do Hamas em inglês,
só tem 6 porta-vozes do Hamas em inglês. Vocês compreendem o nível em que esse homem tá? Bom, ele foi defendido pelo PT. Este deputado, João Daniel, o mesmo que a gente viu, fazendo audiência na Câmara, indo para o exterior discutir essa questão, fez um ofício dizendo que o cara tinha que ficar no Brasil. A Polícia Federal falando, não, é ligado a terrorismo. Bom, no fim, gente, apareceu que ele está buscado em lista internacional de terrorismo. Ele é procurado em listas internacionais de terrorismo. É ligado, sim, ao Hamas. Foi defendido agora pelo PT, mas a Polícia Federal, com o auxílio do Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, repatriaram esse cidadão. Aqui, olha, o Felipe Moura Brasil trouxe para a gente uma foto de 2019, de quando o Hamas foi para a Malásia. Este homem fazia parte da delegação do Hamas na Malásia. Ou seja, é um homem que está lá no alto ranking. Qual que é a teoria sobre ele ter vindo para o Brasil? E por que sair de lá da Malásia? Eles saíram de Kuala Lumpur, ele com essa mulher grávida, mais integrantes da família, tentando vir para o Brasil. Como assim? A primeira informação é que ele teria um irmão que já mora em São Paulo. A outra informação é que ele teria vindo com esta mulher com 7 meses de gravidez, de lá de Kuala Lumpur até São Paulo, para ver se o bebê nascendo aqui, eles conseguem se fixar no Brasil. Não é uma coisa assim, vamos dizer, aleatória. Em muitos casos, a Polícia Federal mostra que isso existe. Há estrangeiros que, por alguma razão, não podem ficar no seu país ou que querem uma residência no Brasil e que vêm tentar ter um filho aqui, porque aí a pessoa não é mais expulsa do Brasil. Esse filho pode ser brasileiro. E aí os pais de um brasileiro não podem ser deportados do Brasil. Então, esta seria a questão. Lembrando aí, a Polícia Federal do governo aponta que o homem é um terrorista. O Ministério Público Federal aponta que é. A Justiça manda repatriar. E o PT? O PT estava defendendo um terrorista do Hamas e esse deputado do PT, é claro que ele representa o partido, pode não representar formalmente, mas ele é um nome forte do partido, ele queria que um terrorista do Hamas fixasse residência aqui no Brasil. E aí? O que vocês acham dessa história? Calma, que antes de você achar, eu vou te falar quais são as narrativas. Mais um caso de islamofobia que é causado pelos sionistas que estão infiltrados na mídia, no mercado, no cinema, na elite brasileira. Eles não querem uma Palestina livre e decolonial. Eles querem fazer um genocídio. Já faziam um apartheid, agora estão fazendo um genocídio. E esse caso, a gente vê que é uma vitória da branquitude colonizadora sionista. Por quê? Palestino, portanto, terrorista. E isso está vigorando aqui no Brasil. É exatamente por isso que nós precisamos resistir. Nós queremos uma Palestina livre da cis-heteronormatividade, do pacto da branquitude, do colonizador. Não passarão. Nós avisamos, o Lully, o Nove Dedos, além de ladrão, sempre foi amigo de ditador. Ele sempre foi amigo desses tipo Fidel Castro, essa gente toda. E mais, sempre teve associado com terrorista. MST é o quê? É terrorismo. Guilherme Boulos é o quê?
É terrorismo igual. Nós avisamos que eles iriam trazer o terrorismo para o Brasil e está aí. Guilherme Boulos, Hamas, MST, agora só chegou um estrangeiro. Mas nós avisamos. E quem era o único que podia se colocar contra o establishment? O presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro fala palavrão. A direita limpinha fica horrorizada porque ele é um homem espontâneo. Não fizeram campanha para ele, tá aí. Faz o L agora, então. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que está faltando clareza da parte do PT e da parte do presidente Lula sobre o posicionamento acerca de terrorismo. Nós já passamos da tolerância com o terrorismo para o apoio a um terrorista específico. A gente tem falas tolerantes com o Hamas, elogiosas até. A gente não pode esquecer que o nosso presidente da República foi publicamente elogiado pelo Hamas. O Hamas que reclama até do posicionamento de países árabes, mas elogiou a postura do presidente Lula. A gente está passando disso a apoiar que terroristas entrem no Brasil. Esse caso que a gente teve no final de semana é um caso gravíssimo. Você está vendo uma ampla cobertura aqui no Antagonista e eu estou sentindo a falta de uma cobertura maior, porque é o seguinte, um terrorista do Hamas, cabeça, um dos 6 porta-vozes em inglês do Hamas, indicado pelo próprio Hamas, estava vindo aqui para o Brasil para ver se o filho dele nascia aqui e ele fixava a residência. A Polícia Federal, que é um órgão de Estado, mas é a Polícia Federal do governo Lula, a Polícia Federal acendeu o radar e falou, não, esse homem terrorista não vai entrar. No começo não tinha as provas que a Justiça precisava, em 2 dias chegam essas provas e tanto o Ministério Público quanto a Justiça, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, determinam. O Ministério Público pede e a Justiça determina que este homem fosse repatriado. Ele voltou para a Malásia, para Kuala Lumpur, com a esposa grávida, com familiares. Um deputado do PT, João Daniel, fez um ofício pedindo para este homem ficar no Brasil. A postura pró-Palestina do PT é clara. As falas antissemitas também. Então, há uma permissividade com o antissemitismo. Isso é algo muito acentuado no PT. As falas antissemitas do presidente são ultrajantes. Ali no Oriente Médio nós temos uma única democracia, que se chama Israel. O governo do PT é contra. Portanto, se coloca a favor de ditadura, de teocracia, de políticas homofóbicas, de políticas misóginas. E quem usa a bandeirinha da Palestina tem todo o direito de usar e de defender que mulher calha a boca e não vale a mesma coisa que um homem, de defender a homofobia, pena de prisão ou de morte para homossexual. Quem usa a bandeirinha da Palestina defende isso. O PT defende isso. Não assume, mas defende. O PT também faz o Brasil se aproximar, seja nos BRICS, ou seja, se abstendo de votações na ONU do Irã. Você sabia que o Brasil se absteve numa votação em que iriam se aprofundar investigações sobre violações de direitos, principalmente de mulheres, no Irã? O Brasil se absteve, então essa investigação não foi para frente. Se o Brasil tivesse votado para ir para frente, a investigação teria ido para frente. O Brasil fica cada vez mais próximo do Irã, que é a teocracia por excelência e que financia esses grupos terroristas, tipo o Hezbollah, que é um exército armado, ou o Hamas, que é o que domina a faixa de Gaza e fez o ataque terrorista em Israel no último dia 7 de outubro e ainda mantém mais de 100 de civis israelenses como reféns. Esses grupos são financiados pelo Irã.
O presidente Lula cada vez mais próximo do Irã. Resta a pergunta: estão facilitando, vão facilitar, pretendem facilitar terrorismo também aqui no Brasil? A Polícia Federal, a gente já vê que é contra. Quando foi o caso do homem ligado ao Hezbollah, agiu. Agora é um homem ligado ao Hamas, tentando entrar aqui, e agiu também. No caso do Hezbollah, o PT, fora postagenzinha de rede social, com fake news, com desinformação, falando que o cara não tinha nada a ver com o Hezbollah, fora isso, tentar desinformar e confundir, o PT não fez muito. Mas agora fez. Agora um deputado defendeu um terrorista. E aí? Como é que vai ficar? Ele vai voltar atrás nisso? Vai ficar claro? Não vai ficar claro? A vereadora daqui de São Paulo, Cris Monteiro, já mostrou que o PT pretende oficializar na Câmara Municipal de São Paulo uma coisa pró-Palestina, um grupo pró-Palestina dentro do partido. Esse pró-Palestina é novamente um nome, um eufemismo para antissemitismo e apoio a terrorismo? Isso o Brasil precisa saber. Aí, gente, tema de hoje, hein? Preocupante, preocupante. Eu quero muito saber qual é a sua opinião, já vai deixando aqui embaixo. Não esquece de entrar para a nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, não deixe de ver a minha coluna no site do Antagonista Diária e não tem paywall. Grande beijo para vocês e até amanhã.